Olá, olá, boa noite, boa noite. Boa noite, doutor Wagner Mello. Boa noite, Elizabeth Souto. Que prazer, hein? Que prazer, mais uma quinta-feira, daquelas que a gente gosta muito, com muito respeito. Hoje um assuntaço. Vamos falar sobre quimioterapia e seus efeitos colaterais, dentro daquilo que nós sabemos fazer e podemos contribuir. Então, aqui nós estamos em todos os nossos Instagrams e também ao vivo no YouTube. Quem quiser e puder e quiser contribuir conosco, como seria? Migrar lá para o YouTube, se inscrever, ativar o sininho, e assim vocês nos ajudam a mostrar o nosso trabalho e o YouTube vai entender que o nosso trabalho é bacana e mais pessoas poderão assistir. Então, de agora em diante, mais ou menos 1 hora, estaremos aqui ao vivo, esperando vocês interagirem conosco, através do YouTube, através do Instagram. Fiquem à vontade. É assim que são as nossas quintas-feiras, doutor Wagner Mello? Sempre na nossa quinta-feira, né, Elizabeth? A gente procura um tema que possa servir de utilidade pública, né? Você sempre lembra que nós não somos médicos, é verdade? No caso, nós trabalhamos com as forças da mente, com a psicologia, com a hipnoterapia, mostrando do que a nossa mente é capaz, o quanto ela é capaz de alcançar, né? Então, nós tiramos recursos da psicologia, nós tiramos recursos da hipnoterapia e de outras artes que a gente também aprendeu, né? E hoje nós escolhemos, para dar esse tom, a questão da quimioterapia, dos efeitos colaterais desagradáveis, tanto aqueles que são imediatos, como aqueles que vêm mais tardios, mas que todos trazem sofrimento, desconforto. E parece aí que a gente não pode ignorar que... E eu tive a oportunidade de ver em várias literaturas que a dor e a ansiedade, nesse caminho, são parceiras. Infelizmente, né? Infelizmente. A quimioterapia é um processo doloroso, tanto para quem faz, quanto para os familiares, que olham para o seu ente querido e não conseguem fazer muita coisa. Sim. Porque, por mais que a gente saiba, e a médica vai prevenir do que vai acontecer, ainda assim, cada um reage de uma forma. Sim. Então, o estado emocional, a imunidade emocional tem um peso muito grande nesse momento. Porque se ela tiver acolhida, amparada, o efeito colateral vai doer, mas ele chega com menos efeito. Agora, se a estrutura familiar, se a estrutura desta pessoa estiver muito down, sim, e aí fica difícil. Então, aqui o Espaço Essência, com o Dr. Wagner Mello, usando dos méritos e dos conhecimentos da psicologia, aí sim, calçado dentro dos conhecimentos da psicologia, da psicanálise e principalmente do que é o nosso carro-chefe aqui, que é a hipnoterapia. Sim. É neste lugar que nós podemos ser contribuição para vocês. Sim. E como podemos ser contribuições? Tanto no alívio das dores físicas, como Sim. das dores emocionais. Nesse lugar que ficamos tão frágeis. Sim. Eu tenho muito mais experiência do que literatura para falar desse assunto. Sim. Porque não escondo de ninguém que a minha mãe teve várias vezes, em vários lugares do corpo diferente, até quando se fez um pouco mais de 20 anos, que chegou a metástase, e aí pouca coisa e nada se pode fazer. Mas, durante esse período, se pode fazer muitas coisas. Tanto, Wagner, que
Todas as vezes, desde a primeira vez que a minha mãe... Aí que eu gosto de contar aqui, que é da minha história, que aí eu posso falar abertamente até onde eu quero chegar. Todas as vezes que tinha esse diagnóstico, Wagner, nós éramos surpreendidas. Por quê? Do primeiro diagnóstico foi descoberto no exame de rotina, onde nós, todas as mulheres acima de 40 anos, incluímos exames de mamografia e ultrassom e ressonância, em alguns casos, naqueles exames de rotina para as mulheres, né? As campanhas de Outubro Rosa, que tem esse foco direcionado para a prevenção de câncer de mama, enfim. E fomos surpreendidas, na primeira vez, há 20 anos atrás, com esse diagnóstico. Se abre assim, não é um buraco, é uma cratera, é uma dor imensa, ela dilacera, você não sabe o que você fala, você não sabe que caminho tomar, você não sabe nada. E ainda você duvida, porque você fala, eu estava tão bom, o que eu vim fazer aqui? Tem isso também. E eu vou contar aqui como testemunho, que eu posso falar da minha história, Dr. Wagner, desde o primeiro diagnóstico da minha mãe, a gente saía do consultório com um encaminhamento para um psicólogo. Todas as vezes. Todas as vezes. Por quê? O médico sabe o quanto vai ficar abalado emocionalmente esta pessoa e esta família. Às vezes, que nem a minha mãe já era adulta, os filhos casados, minha mãe tinha neto, o primeiro câncer se manifesta com um pouquinho mais de 60 anos, numa idade que não se falava, né? Já entrando para um processo de idoso. Então, aqui vai o meu testemunho. Todos os oncologistas que a mamãe passou, do primeiro diagnóstico, e foram vários, encaminhamento para o psicólogo. Sim. E na nossa área, pós-pandêmico, a hipnose, ela vem para um lugar de respeito. Sim. Mais do que a gente vinha galgando por uns anos, né, Wagner? Sim, sim. Porque é uma terapia que a gente fala que ela é de rápido impacto, né? No caso de dor emocional ou dor física, ela responde bacana. Sim. Quer ver? Eu vou fazer uma comparação. Quando se tem dor física e a gente vai para a acupuntura, quando a gente coloca os pontinhos lá, meridianos, etc., orelha, ou o terapeuta coloca no corpo, para o alívio da dor física é bárbaro. E eu comparo isso. Uma sessão de hipnose para dor emocional ou para dor física é como se fosse... porque ele funciona de verdade, você não precisa acreditar. Sim. É uma técnica, é uma ciência. É uma ciência? Sim. É uma ciência. É uma ciência. Você sabe que, apesar de nas falas, nas apresentações, a gente usar didaticamente, falando físico e emocional separado, mas na prática, os dois estão ali juntos. E o que eu quero dizer com isso? Que nem você falou, quando você recebe uma notícia dessa, tanto o paciente como a família fica abalado. O que acontece ali? Começa a acontecer uma reflexão até sobre o sentido da vida, né? Então, se não existir apoio, se não existir aquele acolhimento, ou no popular, um começar a dar força por o outro, isso vai causar um ponto muito importante e que já entra muito direto no assunto da hipnoterapia. É a maneira como você percebe o sofrimento. Essa maneira como você percebe a dor, essa maneira como você percebe os efeitos do tratamento, elas ficam alteradas, talvez pela ideia do pessimismo, talvez pelo medo da morte, por essa reflexão do sentido da vida. Então, esses componentes psicológicos, eles são muito sérios e eles não dependem só de uma boa vontade. Mas a pessoa tem boa vontade. Isso depende de uma troca de apoio e, por que não dizer, nós precisamos de profissionais
que possam lidar com o emocional e com a mente. Muita gente tem uma impressão da psicologia ou da hipnose onde parece que o efeito dela é só no subjetivo. Só que esse subjetivo, ele é como se fosse uma lente, a lente do corpo. Se esse subjetivo está empoeirado, o corpo vai entender com mais dificuldade. O corpo vai perceber com mais dificuldade. Se esse subjetivo estiver mais organizado, né, o corpo vai responder melhor. Tanto a psicologia como a hipnoterapia, e aqui nós não estamos falando do lugar do médico. Médico é outra coisa, nós não somos médicos. Na psicologia, na hipnoterapia que a gente trabalha, nós estamos trazendo para a nossa apresentação o poder que essa técnica tem de estimular o cérebro, de elevar a autoestima e, mais para frente nessa live, mostrar caminhos muito práticos de alívio da dor e de alívio da ansiedade. Quer ver um lugar que eu posso também dar um depoimento de experiência? Claro, claro. Um determinado lugar aqui no ABC, onde acontece as quimioterapias. Uhum. Nesse lugar, Wagner, as pessoas vão pelo SUS, pelos planos de saúde, pelo seguro-saúde, ou particular. É tudo centralizado aqui em Santo André, no ABC Paulista. Então, lá nós encontramos pessoas que estão todas fazendo tratamento de câncer, não tem outro assunto lá. O que a gente percebe? A gente percebe uma estima muito baixa, tanto do acompanhante como do próprio paciente. As conversas giram em torno do que o meu é pior. Se a grande maioria das vezes que eu estava lá, né, e minha mãe fez várias vezes rádio, e elas são na sequência, assim, são 30, 40, só não vai de domingo, vai de segunda a segunda, praticamente. Então, você vai encontrando aquele grupo daquele dia, todos os dias. E aí, a gente vai tendo o quê? As baixas. Sim. Aquela paciente que não veio hoje, ela não veio amanhã, e alguém informa, ela faleceu. Esta notícia, neste meio das pessoas, causa um desânimo. Sim. Eu escutei muitas vezes da minha mãe dizendo assim, eu vou largar tudo. Para que eu estou fazendo aqui com tanto sofrimento? Por quê? A rádio, sofrimento caquino, hoje nós estamos falando direcionado aqui, traz um sofrimento dos efeitos colaterais que é terrível. Não dá para amenizar esse lugar. Aí, o que acontecia nesse lugar de espera, onde todas as pessoas, homens, mulheres e crianças, estão fazendo lá a rádio? Era nítido, porque quando acontece aquilo, ela é um pouquinho diferente o procedimento. Então, a rádio tem lá uma sala de espera onde fica 10, 15 pessoas, mais ou menos, entre acompanhante e paciente. Então, dava para observar as pessoas que tinham aceitado e concordado estar fazendo terapia. A dinâmica do conversar se separava, os grupos se separavam. Por quê? Aqueles pacientes que optaram por fazer a terapia, eles não queriam mais escutar aquele mais do mesmo, do pior. Porque o assunto é, a minha dor é pior que a sua, o meu vômito é pior que o seu, meu cabelo caiu muito mais que o seu. É tudo aquilo do pior para o pior, sim, na comparação do pior para o pior. Então, era bem nítido esta observação. E você, quando você que está conversando, que está nos ouvindo, ou tem um parente, um ente querido, aí a pessoa próxima, um vizinho, um irmão, uma irmã, que possa estar aqui escutando nossa orientação como terapeutas da saúde mental. O quanto
Ah, mas eu já faço químio, eu já faço rádio, eu não saio dos médicos, agora eu vou fazer mais isso. Só que esse mais isso, ele não vou te dar, ninguém vai te estar entregando a sua cura, mas a gente está entregando para você a possibilidade de você ter uma qualidade de vida com muito respeito. Sim. Porque quando você melhorar nesse seu estágio, porque olha, por mais que o marido vai fazer, por mais que o filho corre, o problema é você, com o que você está passando. Eu sinto muito dizer isso. Uhum. Porque se você não fizer por você, nem o amor do marido, nem o amor do filho, nem o amor de ninguém vai fazer com que você melhore. Sim. Então, a partir do momento que você escuta aqui uma live como essa, onde a gente pode orientar, e tocar o seu coração para você ajudar alguém ou para você se ajudar, com este pensamento, eu mereço ter uma qualidade de vida. Não sei quantos por cento eu posso oferecer para você, porque cada caso é um caso. Quando você chega no consultório, a gente vai estudar juntos qual é o caminho que vai se tomar, de que forma que vai acontecer. Mas eu garanto para você que o alívio, ele chega muito quentinho no seu coração, acolhedor, porque você vai estar conversando com uma pessoa que é neutra nos seus sentimentos. Sim. Então, vamos lá, para um exemplo de uma mãe que tem duas crianças, uma de 7 anos e uma de 9 anos. Como é que essa mãe vai para um tratamento esperançosa, tranquila, ou pelo menos um pouco mais confortável, sabendo que ela não sabe se ela tem só esse dia? Quem vai olhar as crianças? Quem que vai cuidar? Porque ela já não está dando conta desse negócio, porque agora ela tem que cuidar da saúde dela. Então, neste vários lugares de dor, entra a hipnose e a psicologia para te dar um suporte, tanto para o paciente como para o acompanhante. Eu vou dar um exemplo prático, né? Para mostrar que a ação da psicologia e da hipnoterapia, pode falar assim, né? Sim, resultado, né? Ele é muito prático, até para que a gente não fique, nós que trabalhamos com a hipnose, nós sempre temos a necessidade de lembrar que nós temos condições mentais de fazer algumas alterações no corpo. Que o nosso corpo, de uma certa forma, se eu souber jogar esse jogo da mente, ele me ajuda. Então, eu vou dar um exemplo que é muito comum e que a hipnose pode ajudar, a hipnoterapia. É assim, nós, hoje, a nossa chamada, nós colocamos, né, os efeitos desagradáveis que são ocasionados, né, os efeitos colaterais desagradáveis que são ocasionados pela pessoa que está fazendo esse tratamento, que está recebendo lá a quimioterapia. Então, vou falar uma coisa referente aos estudos da hipnose, da psicologia. Vamos supor que você teve um sofrimento muito grande ontem, que você foi receber a medicação, que você foi passar por um tratamento, aqui no geral, tá? E você sofreu bastante. E você tem isso agendado para a próxima segunda-feira. Então, criei essa situação para dar o exemplo. A memória de ontem vai ser somada com a expectativa do que você pensa que vai sofrer na segunda-feira. Ou seja, a expectativa do que você vai passar na segunda-feira potencializa a dor da segunda-feira. Você percebe como o emocional, se ele não for trabalhado, ensinado, a tendência dele, tanto pela memória como pela ansiedade, é aumentar o sofrimento. Sim. Então, qual é a proposta quando eu dou esse exemplo? Nós temos dentro da hipnoterapia, através da sugestão hipnótica, oferecer para esse paciente, claro que ele não vai abandonar o tratamento dele, hipótese alguma, nós estamos aqui ajudando para que ele faça o tratamento, é nesse sentido.
Nós, com os ensinamentos da hipnose, que é a hipnoterapia, nós vamos educar a controlar essa ansiedade para que ele viva cada momento separadamente e que ele não viva esse sofrimento da repetição do sofrimento que ele teve e a expectativa do que ele vai sofrer na segunda-feira, por exemplo. Então, trabalhar o controle da ansiedade ajuda muito, ajuda muito. A ansiedade potencializa o que você vai passar. Porque você imagina, acho que todos nós, independente de saúde ou não, nós sabemos que quando nós estamos esperando alguma coisa que nos amedronta, nós sofremos antes. Então, assim, eu sofro antes porque a minha imaginação vai aumentando aquilo por força da ansiedade. E é nesse lugar que a hipnoterapia entra. A memória do que eu passei, eu também posso, através das sessões de hipnoterapia, trabalhar, tirar um pouco a força dessa memória, porque ela potencializa a dor que está por chegar, segundo a minha imaginação. Então, eu dei esse exemplo, nós trabalhamos a amnésia, com a amnésia, para que a pessoa tire essa impressão pesada do que ela viveu. Nós trabalhamos com o desvio da atenção, para que ela consiga desviar a atenção diante de certos procedimentos. A hipnose também tem esse recurso. Nós também temos como ajudar a pessoa, quem tem essa experiência, ou quem conviveu com alguém que passasse por esse transtorno, que são alguns efeitos que são antecipatórios. Então, o que seria isso? Como eu sei que vamos pegar lá o exemplo da náusea e do vômito. Como eu sei que depois de determinada sessão eu tenho essa reação, esse vômito, essa náusea, quando eu estou chegando para fazer, eu já começo a sentir. Ou seja, é autossugestão. Eu já estou me sugestionando e o meu corpo já começa a obedecer, né? Então, como ele já sabe o que eu vou passar, ele já começa a sofrer antes. Então, vamos dizer assim, eu acabo produzindo aquilo que eu quero evitar. A gente usa muito esse termo na hipnose. A ansiedade faz com que eu crie justamente aquilo que eu quero evitar, porque eu fico com um pensamento fixo na ideia de que aquilo vai acontecer. Então, eu quis dar esse exemplo até para tirar um pouco essa imagem que quando a gente fala de psicologia, que quando a gente fala de hipnoterapia, a gente está falando só de questões do subjetivo que mexe com a mente, claro, mas eu posso usar essas forças para conduzir melhor como levar o meu corpo, como viver cada dia, um dia de cada vez, saber tirar as experiências desse dia e sair desse estado depressivo e ansioso. E a gente ainda vai falar mais. É por aí, né, Elizabeth? Sim, Wagner, é isso. Então, essa proposta do Espaço Essência, aqui como consultório do Dr. Wagner Mello, ele já vem trabalhando com dor há muitos anos. E nós resolvemos fazer vários programas com temas de dores diversas. Sim. Por quê? Para o esclarecimento, porque como assim? Eu estou tratando uma doença tão grave, eu também posso fazer hipnose? Porque existem dúvidas. Sim. Então, nós estamos aqui hoje esclarecendo. Mas você está classificando que a dor da quimioterapia ela é maior do que todas? Não. A maior de todas é aquela que dói naquele momento, naquela hora para o paciente. Nem se for a dor da unha encravada, até a quimio, até a fibromialgia, até a dor no joelho. Então, para nós, quem é o foco? É o paciente. Sim.
A dor que ele traz, para nós, é a referência do caminho que a gente vai conseguir conduzir para que você tenha uma qualidade de vida menos dolorosa e menos dolorida também. Sim. Porque aqui a gente está lidando com emoção e com dor do corpo, com sintoma. Porque isso aqui não ele pode acontecer, ele acontece. Porque quando você está lá no tratamento de quimo, você está lá mandando para o seu corpo um veneno, ele não é algo agradável. Ele tem que combater aquela doença. E o que está bom lá? Vai receber do mesmo jeito. Quando você recebe o tratamento da quimo, ele não tem um itinerário. Esse aqui vai para a mama, esse aqui vai para o útero. Ele não tem. Uhum. Ele adentra, ele invade o seu corpo. Sim. Ele invade o que está de saúde e o que não está. Então, dificilmente as pessoas não têm efeitos colaterais. A grande maioria, e eu vou dizer assim, sem medo de errar, 99% tem, né? Hoje existe quimo menos agressiva do que há uns 20 anos atrás, mas, de qualquer forma, é o tratamento da quimo que ele ainda é este protocolo. Sim. Eu vou pedir licença para vocês para dizer que não é só de dor que aqui o Dr. Wagner está atendendo no Espaço Essência, outros assuntos de interesse e pode ser de grande contribuição para todos vocês, ou para indicar, ou para vocês que estão nos ouvindo agora, nesse momento, ou quem vai nos escutar aí de dia, de noite, em outro horário, na madrugada, fica aqui, né, o nosso convite para que você entre em contato conosco. Aqui nós somos um consultório, um estúdio e uma escola. Tudo acontece no Espaço Essência. Então, aqui com muito conforto, nós estamos na Avenida Paraíso, no bairro Oswaldo Cruz, em São Caetano do Sul, fácil acesso, e é com hora marcada. Aqui não é um espaço aberto que a pessoa chega e adentra, não é assim. Funciona só com hora marcada. Portanto, depois o Wagner vai colocar aqui o telefone, né, Wagner? Sim. Que é o contato aqui da escola, e vocês conversam diretamente com ele ou comigo. Geralmente é ele que atende o telefone. Eu vou dizer uma boa noite, né? Vamos lá. Olá, Rose Fontebasso está falando boa noite, obrigado. Minha comadre, um beijo no seu coração. Celita Imóveis está falando boa noite. Oi, Celita, boa noite. Marco Antônio Teixeira, boa noite. O pessoal que está aqui no... Ele é o esposo da minha comadre. Ah, é? É. Seja bem-vindo, viu? Muito obrigado por participar. O pessoal que está aqui no YouTube, vamos ver quem está aqui no Instagram. Tem o Vitor Teixeira. Será que é o Vitor, o filho do meu querido compadre? Talvez seja. Maria Giuseppe também está aqui. Uhum. Muito obrigada por vocês estarem aqui. E lá no Espaço Essência ele está travado, e no Hipnose na Veia também está travado. Não sei o que acontece, mas acho que a gente está transmitindo, né? Está transmitindo. Está lá ao vivo, e ele não está aparecendo aqui as pessoas para a gente falar boa noite. Sim. Wagner, vamos falar de outros assuntos que a hipnoterapia pode ajudar, e ajudar muito. É uma contribuição definitiva. Por exemplo, eu gosto muito do seu tratamento para quem quer deixar de fumar definitivamente. É possível? É possível, sim. Eu tenho que colaborar para isso? Hã? Eu tenho que colaborar para isso? Tem que colaborar. Não precisa fazer grandes esforços, mas precisa estar decidido, né? E o que eu quero dizer com grandes esforços, né? É porque tem gente que vem para parar de fumar porque alguém na família quer que ele pare. Então, eu já sou obrigado, eu nem ganho essa consulta, eu já falo, não vai dar certo, né? Se alguém estiver te mandando aqui... Se for o patrão, se for a esposa, ou se a esposa está vindo porque o marido não gosta que ela fuma, não. A hipnose, ela nunca vai passar por cima desse bem que Deus colocou no homem, que é a sua própria decisão. Então, uma pessoa, ela pode conseguir atingir aquilo que ela precisa ou quer, desde que ela pessoalmente queira.
Então, essa porta precisa estar aberta. Aí a pessoa me diz assim, mas eu não consigo, eu não tenho força. Aí já é questão da hipnose. Por quê? Porque a hipnose, ela é uma técnica de acesso ao inconsciente. Então, através da hipnose, nós trabalhamos a ansiedade, nós trabalhamos os hábitos do fumante, nós trabalhamos a compulsão para fumar, e se a pessoa demonstrar que ela tem facilidade para uma facilidade mais aguçada com a hipnose, ela vai ter uma forma de tratamento. Outras pessoas já não têm essa maneira tão aguçada para receber sugestão. Mas ele está fora? Não, ele não está fora. Ele é treinado, como em todas as técnicas de hipnose. Hoje nós temos uma visão muito diferente. Uma pessoa, ela pode ser condicionada a entrar em transe para ser beneficiada com o uso da hipnose. Então, a hipnose clínica, ela é muito diferente da hipnose de palco. Aqui não é show. Então, através do primeiro contato, nós percebemos se a pessoa ela vai precisar passar por um treinamento, e um treinamento rápido também. Ela é mais sensível à sugestão hipnótica, então vai ter um resultado de uma forma. Esse daqui, ele é muito tenso, ele tem dificuldade de relaxar, né? Ele precisa adquirir confiança. Ele também vai ser condicionado a esse relaxamento para que ele possa obter esse resultado. Eu estou falando hoje dessa diferença porque durante a semana algumas pessoas perguntaram para mim, mas você trabalha com hipnose clínica? A Elizabeth trabalha com hipnose clínica? Todo mundo é igual? É só hipnotizar? Não, todos podem ser hipnotizados. Porém, existe estratégia para cada situação. Alguns são mais rápidos, outros precisam de um breve treinamento para alcançar o resultado. Sobre parar de fumar, vou acrescentar alguma coisa. Não é só a hipnose, é também a mudança de alguns hábitos. As mudanças, porque o ato de fumar, ele está ligado a vários hábitos e até a forma como a casa da pessoa está organizada. Aquele lugar que ele fuma, depois do determinado café, antes ou depois do almoço. Então tem aquela conversa com a parceira. Aquela conversa, sentar para conversar. Então são coisas que a gente orienta a pessoa para que ele vá fazendo essa mudança de uma maneira que não seja traumática, mas que ele consiga sair do processo automático. Que esse automático seria aquele, quando eu vejo, eu estou fumando. Seria mais ou menos isso. Então, essa pessoa vai ter orientação, existe uma estratégia para fazer isso, existe um caminho para fazer isso, que é mais fácil do que a gente pensa. E acredite, não importa se você fumou 40 anos ou se o outro começou o mês passado. Você quer parar de fumar, você tem essa necessidade, às vezes até por uma recomendação, se você tomou essa decisão, é possível você ser beneficiado pelo tratamento. Por que dentro de tantos temas que a gente tem aqui para usar hipnose, balão gástrico, dores físicas, eu escolhi que o Wagner falasse do largar de fumar? Porque está linkado com as doenças graves e os tratamentos de quimioterapia. Sim. Quando o paciente tem esse diagnóstico do câncer, e ele não tem como fugir muitas vezes nem da quimio nem da rádio, eles vêm com, além de todo este processo de ter que aceitar, concordar, e ele não quer, tem mais essa. O paciente é fumante? Sim. Ele vai ter que parar, pelo menos ali agora, ele tem que se segurar em todas as possibilidades para se salvar. Sim. E uma das dinâmicas, e uma das coisas que ele tem que largar, assim eu falo, ele tem que,
porque eu acho que o único vocábulo que cabe nesse lugar desesperador é aquilo que, como o Wagner falou, passou 40 anos e agora, porque ele virou alvo agora. Ou ele larga de fumar para poder contribuir para tudo isso, aí você imagina, né? Você largar de fumar, o que a ansiedade não vai fazer com essa pessoa? Sim. Já tem que enfrentar o diagnóstico, tem que enfrentar o tratamento, tem o sofrimento do cônjuge, tem o sofrimento dos filhos, e agora eu vou ter que largar de fumar, que era a única coisa que nesses últimos 40 anos me dava prazer. Olha só, Sim. Essa também é uma frase que não dá para a gente começar nenhum tratamento. Se você vem aqui só para tratar de largar de fumar e você já vier com isso instalado, que é a única forma de prazer que você tem, o trabalho é um pouco mais longo. Sim. Mas onde está aqui o segredo do tratamento com sucesso? A sua escolha, a sua decisão. Sim. Decida. E quando você decide, aí nós podemos fazer algo por você. Então, vamos voltar lá, linkando quimioterapia com largar de fumar. Então, em muitos casos, você vai precisar de uma ajuda também para poder desmamar esse cigarro aí. Sim. Não tem como. Gente, na força do braço é difícil. Sim. Eu vou falar, na força do braço é difícil. Sim. E aí, se todos nós temos ansiedade, todos nós temos, isso é bem notório, uns mais, outros menos, imagina um diagnóstico e eu ter que largar de fumar. Como é que fica esse paciente? Então, aqui, hoje, no assunto da quimioterapia, a gente traz também para você mais esse lugar que está precisando de largar de fumar para melhorar da saúde. Sim. Seja ela instalada já com um diagnóstico grave, ou de uma efizema pulmonar, Sim. ou de uma bronquite, Sim. ou de um... Tem aí os casos de Covid? Sim, quantas pessoas precisaram largar de fumar? Sim. É assim, ó, ou larga. Sim. Então, se você tiver alguém para segurar na sua mão e dizer, agora você não está sozinho, que é isso que acontece num tratamento individual, num consultório. Você não está mais sozinho, tem alguém que compreende. Sim. Eu sei do que você está falando agora. Você sabe que eu acho importante até repetir, quando nós estamos fazendo uma proposta de ajudar psicologicamente pessoas que sofrem com dores, com efeitos colaterais, com o cigarro, e eu já ouvi muito isso, então você não está acreditando que é verdade? Tirem isso não é uma fala que a gente deva considerar. Não significa, quando a gente fala que o psicológico pode ajudar, não significa que aquilo não era físico. Não significa isso. O que nós estamos dizendo é que o psicológico seria como a nossa sala de controle. Eu sabendo dirigir, eu sabendo orientar, equilibrar emoções, eu sabendo conduzir pensamentos, porque os pensamentos têm reflexos emocionais, que é aquela coisa do pessimismo, né? Então, assim, mas é só uma palavra. Não é só uma palavra. As palavras, os pensamentos, eles têm os seus correspondentes emocionais. Então, quando a gente se autoeduca, tanto fisicamente como mentalmente, para ter controles da ansiedade, para saber largar algo que aconteceu ontem, para criar um texto mental até mais disposto, tudo isso. E ainda usar a nossa mente para conduzir também reações diferentes no corpo. Porque eu também posso, aqui seria até, tomaria muito tempo, mas assim, dentro do estudo da hipnose, nós conseguimos, inclusive, alterar percepções da dor. Eu posso, de repente, sentir aquele incômodo de uma maneira diferente. Ao invés daquela dor, eu senti um formigamento. Eu posso trabalhar essa proposta com o meu corpo através da sugestão hipnótica. Basta ser um hipnotizador? Eu diria que
precisa ser um hipnoterapeuta. E o que é um hipnoterapeuta? É um terapeuta que tem a hipnose como ferramenta. Ele precisa conhecer aquele assunto. Ele precisa conhecer os potenciais e as limitações do paciente. Não é simplesmente chegar, estalar o dedo e falar você está hipnotizado. Não é assim que funciona. Então, às vezes, a gente faz uma hipnose até para que a pessoa se encoraje a ir no médico. Para vocês verem como que a hipnose ela é detalhada. Então, eu não faço, não é aquela ideia, sumiu. O que está acontecendo? Eu estou desanimado. Vamos fazer uma sessão para você ficar um pouco mais animado, para você acreditar mais na resposta, para você ter um aproveitamento maior da medicação, livre de incômodos. Então, você vai percebendo todo aquele sofrimento que a pessoa tem e você vai limpando essa mente mental para que ele consiga ver com clareza, com benefícios, com mais saúde, com autoestima, né? Ele poder... Hoje, na hipnose, nós temos uma coisa... Todos vocês já viveram, provavelmente vocês já viveram, que a gente chama de distorção do tempo. O que é a distorção do tempo? É eu perceber um tempo passando de uma maneira mais rápida. Aí você fala, obrigado, Wagner, para que serve isso? Serve muito. Porque às vezes eu preciso passar por um determinado procedimento e eu posso, através da sugestão hipnótica, imaginar que aqueles 10 minutos durou só 1 minuto. Eu já passei por essa Você experiência. já passou por essa experiência, né? Fazendo um exame muito chato. A distorção do tempo. A distorção do tempo. E eu digo que todos vocês já passaram por isso, porque em alguma situação, um pequeno momento pareceu 1 hora. E um grande momento, você falou, nossa, já acabou. Ou seja, isso já é da nossa natureza. Porém, a hipnose pega essas coisas da natureza e fala assim, não, eu posso reproduzir artificialmente isso. Se isso existe na minha natureza, às vezes eu estou vendo uma coisa tão boa, eu estou numa conversa tão legal, que eu fiquei ali 40 minutos e achei que era 5. Né? E às vezes o contrário também. 5 minutos parece que não acaba. Ou seja, isso já é da nossa natureza. Aqui acontece. Aqui acontece. Você quer ver? Quando a gente está gostando do negócio, a gente olha no relógio, na distorção do tempo, ficamos 50 minutos, mas parece que ficamos 5, não é? Sim. A mente, ela percebe o tempo da maneira como você, vamos dizer assim, trabalhar para programar. Então, isso na saúde, quando você vai buscar um recurso mental, isso tem um efeito muito grande para trazer alívio, para você também não carregar aquela memória de sofrimento, né? Porque você percebeu, e eu dei esse exemplo, que é um bom exemplo para entender quando a gente fala sobre perceber diferente. A realidade está lá, mas eu tenho o poder de perceber diferente de uma maneira que isso possa me beneficiar. Você vai falar, tem algumas pessoas, né, que entraram? Tem sim, né? Lá no espaço tem a construtora Cardionuto, muito obrigada. Obrigado. Tem o Segredo das Unhas, muito obrigada. E tem o Oba Omi. Gratidão a todos vocês. E aqui no meu Elizabeth Souto, tem... nossa, que alegria. Eu penso que é o Dr. Freire, da Imobiliária Freire. Aliás, né, nós estamos muito aqui obrigado. na sede própria, tudo porque aconteceu através da Imobiliária do Freire, que me ajudou e que colaborou que tudo desse certo, né? O estúdio e o Espaço Essência e a escola em sede própria. Muito obrigada, doutor Freire. É uma honra tê-lo aqui conosco. Obrigado. E também tem a Deia que está aqui conosco. Gratidão você também. Obrigado. Muito obrigado. Wagner, quando você colocou a respeito do tempo, eu gosto muito de a gente contar um pouquinho dessa varinha mágica que a gente tem, porque a hipnose às vezes parece isso mesmo, que é uma mágica. Como é que eu posso explicar isso para você?
quase não consigo explicar, porque você tem que sentir, né? Então, você vir para uma sessão de relaxamento, aí sim, né? Você vai poder sentir o que é uma hipnose e os efeitos colaterais bons, né? Que é que nós estamos hoje, nosso assunto é os efeitos colaterais ruins, né? E quando você se propõe a passar por uma sessão de relaxamento, você vai começar a ter este contato de você com você mesmo e usando de tudo isso que o nosso corpo já conhece, como o Wagner explicou e explicou bem sobre a distorção do tempo. Você vive isso a todo momento, mas agora você escutou do professor a explicação e você agora entendeu. E a hipnose nada mais é do que isso. Você vai entender o que vai acontecer com você através do que você traz e através daquilo que a gente vai nortear este atendimento, que ele pode ser, dependendo do paciente, um pouco mais rápido ou um pouquinho mais demorado. Mas quando a gente fala um pouquinho mais demorado, não significa ficar aqui no nosso divã anos. Não. Sem criticar outras terapias, mesmo porque o Dr. Wagner é psicólogo e psicanalista. Eu não estaria falando de uma coisa que faz parte daqui do nosso cotidiano, do espaço essência, onde ele atua. Por quê? Vamos dizer, quando nós estamos lidando com o paciente de câncer, ninguém tem tempo para perder. Sim. Ou se você está aí precisando largar de fumar, também você não tem mais tempo para perder. Sim. E tantos outros assuntos, né? Por exemplo, você não pode perder o avião se você tiver medo de andar de avião. Sim. Você não tem tempo para perder. Perfeito. Né, Wagner? É muito legal essa fala, porque todas as terapias têm o seu valor. Porém, não podemos negar que o uso da hipnose, por ter esse recurso de saber sugestionar, levando essa mensagem para o inconsciente, os resultados são muito mais rápidos. E aqui nós reunimos duas técnicas, duas maneiras de trabalhar, que eu acho que, inclusive, é muito recomendado. A hipnose é rápida e a terapia cognitivo comportamental é rápida. Muito bem lembrado. Né? Então, quando a gente coloca essas duas técnicas juntas, que hoje já recebeu até nome próprio, né? A gente tem um resultado muito fantástico, porque as duas, elas trabalham o aqui e agora, né? Então, eu estou com uma situação aqui na minha frente e exatamente como eu falei, às vezes, naquele momento, o que uma pessoa precisa é só a coragem. O que aquela pessoa, naquele momento, precisa de otimismo, de autoconfiança. Então, é outra coisa que a gente tem que repensar, aquela impressão, eu vou para a terapia e só para fazer a ficha para começar é uma semana. Não é assim, né? Geralmente, quem procura terapeutas que fazem hipnose, ele gosta de ir no ponto, semana que vem tem que pegar um avião, eu tô super impressionado. Eu já tinha medo, e ainda ouvi umas histórias aí, fiquei com mais medo ainda. Então, vamos trabalhar isso aí, né? Vamos trabalhar Ele precisa entrar, ele precisa viajar, e nós vamos trabalhar esse emocional para que ele consiga fazer. E é muito possível. Né? É perfeitamente possível, né? Porque o medo, eu vou abrir um parênteses para falar do medo. O medo, ele é uma reação não só ao que está acontecendo e o que vai acontecer, mas ele também é uma reação às histórias que eu trago na minha imaginação. Né? E é claro que se eu tiver de frente, se a gente abrir a porta e tiver um leão na porta, eu vou sentir medo. Ou se alguém fala assim, Wagner, é melhor ficar aí dentro, porque tem um leão ali do lado de fora. Tudo bem, eu entendo, dá medo sim. Agora, tem algumas situações em que o medo é alimentado por histórias e imaginações. Me disseram que ir no dentista dói demais. Eu cresci ouvindo isso.
Qual que é o meu medo? Eu nunca fui um dentista, mas eu tenho medo. E por aí a gente vai pegar várias situações. Vou dar até um outro exemplo também, você me corrige se eu tiver. Além dos cuidados que uma gestante tem e dos preparos, né, do pré-natal para o dia que o bebê vai nascer, ela tem que lutar com um monte de história que ela ouviu sobre o que ela vai sofrer nesse dia. Eu já ouvi isso várias vezes, gente. E geralmente contado pelas pessoas que ela mais confia, a mãe, Pelas a avó, pessoas a que tia, ela mais confia. que foram essas experiências da avó, da mãe, da tia, né? Sim. Inclusive, existe até literatura sobre isso, para que a gestante possa ler, possa canalizar sua energia, sua visão para algo mais positivo. Não é só isso, claro, eu não estou dizendo que esse é o problema, mas que essa carga de memória, de aprendizagem do medo, pesa nessa hora, pesa, né? Então, essas instruções que a vida vai dando, essas preparações carregadas de imaginação, o próprio tratamento, né, da quimioterapia, né, que é devastador quando você recebe a notícia, né? É claro, ninguém está falando, né? É o pior momento, né? Então, imagine toda essa carga. E a terapia está aí para isso. Não é para culpar ninguém, não é para chegar e falar, tá assim por causa. Não, olha, nós temos isso e é através do que a gente sabe, porque a gente também lida com o que sabe, o que aprendeu na teoria, o que viveu na realidade, porque a teoria também é realidade, tá, gente? Ela só foi a realidade escrita. Isso. Né? E também, às vezes, fala assim, mas aprender na prática, mas aprender na prática também é conhecimento. Pode ser que ele não esteja escrito, mas é conhecimento, né? Então, não vamos ficar nessa divergência, né? Mas, se tratando de trabalhos, principalmente de saúde, que procura seguir um rigor mais científico, somado com a vivência, a maioria dos clínicos fala isso, né? A gente até quer ir num clínico que tem vivência, né? A gente se sente até mais seguro, mais tranquilo, né? Então, as duas coisas somadas. A hipnose, eu falo isso com uma certa tranquilidade, porque eu já estou na hipnose há mais de 15 anos. Né? Claro que comecei me espelhando em alguns professores, me interessei em algum momento pela hipnose artística, mas eu acho que estava no meu destino seguir mais a hipnose para a saúde, né? A ferramenta é a mesma, porém os trabalhos que são feitos são diferentes na maneira de agir. E da saúde é um capítulo é muito vasto, é quase infinito, porque a cada caso novo eu vou precisar pesquisar. Cada pessoa que surge, eu vou precisar pesquisar. Então, não é um modelo pronto que eu vou lá e faço. Né? Não é gabaritado. Não é. Então, e a gente faz com muito gosto, né? Com muito amor. É por aí, Elizabeth? É sim, eu sinto dizer que nós estamos no fim do programa. Olha só, está tão gostoso, né? Nós não falamos de regressão de vidas passadas, nós não falamos uma dica aí para quem vai passar por vestibulinho, que está precisando de uma hipnose para se autossugestionar, para ficar tranquilo, mas enfim, vocês estão aí nos nossos Instagrams, no YouTube, conhecedor já do nosso trabalho, e estamos disponíveis aqui para o assunto que você quiser trazer para nós, com muito carinho, com muito respeito e com muita dedicação.